boa noite. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos começar o nosso culto abrindo as nossas Bíblias no Salmo 150. Salmo 150, a nossa doxologia final dos salmos, um salmo que nos faz um convite a louvarmos ao nosso Deus. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Que salmo precioso! O salmo que nos convida a louvar ao nosso Deus por aquilo que Ele é e também pelos seus feitos. E Ele convida a mim e a você, que somos seres que respiramos, filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. O salmista nos convida a louvar o nome do nosso Senhor, a louvar com alegria, a louvar com danças, a louvar com instrumentos musicais, a louvar o nosso Deus por aquilo que Ele é e pelos seus grandes feitos. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, mais um domingo em que estamos aqui juntos na comunhão dos santos, prestando o nosso culto a Ti, o nosso culto racional, Senhor, que seja agradável à Tua presença, que seja em espírito, que seja em verdade, que o Senhor ache em nós adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Estamos aqui, Senhor, para Te louvar como o salmista nos convida. Te louvar com alegria, Te louvar com instrumentos musicais, Te louvar com danças. Não importa, o que importa é que estamos aqui para louvar o Senhor por aquilo que Tu és e pelos Teus grandes feitos. Obrigada, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Louvemos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em Teus braços de amor. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em Teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em Teus braços de amor. E agora
diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre, agora que perto estás. Tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre, agora que perto estás. Tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Glória a Deus. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos
e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti e te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo. Só tu és. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Amém. Glória a Deus. A esse Deus que é digno de honra, de glória, de poder e majestade, nessa noite nós convidamos você a entregar a Ele o seu louvor, o seu coração e também a sua gratidão. Louve conosco. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra rei, mas não tenho nada
sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve, louve. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Muitos motivos temos, ó Deus, Tudo que tem para louvar ao teu nome, Senhor. Aleluia. E nesse momento, Deus, de adoração a ti, não temos nada, Senhor, para te oferecer no teu altar, Senhor, a não ser, Senhor, a nossa adoração, a não ser, Senhor, o nosso coração contrito, Senhor, o nosso coração quebrantado, Deus. Oh, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor está perto daqueles que têm um coração contrito e um coração quebrantado. Assim nós cremos, Senhor, que o Senhor está perto de nós, Senhor. Então que a nossa adoração suba a ti como aroma suave, Senhor. Reconhecemos, Deus, a tua grandeza. Reconhecemos, ó Deus, que não somos nada sem ti. Não somos nada, Senhor. Somos pó, não somos dignos, Senhor, da tua presença. E ainda assim o Senhor nos escolhe. E ainda assim o Senhor morreu por nós. Nessa noite nós celebramos o culto de ceia, trazendo a memória aquilo que o Senhor fez por nós. E nessa noite, Deus, rendemos a ti a nossa adoração. Entregamos a ti, Senhor, o nosso glória a Deus. Entregamos a ti o nosso aleluia. Porque somente tu és digno, Senhor, de louvor. Somente tu és digno de honra, Senhor. Somente tu és Deus e não há outro Deus além de ti. Nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra. Nem ontem, nem hoje, nem no porvir, nem nunca haverá. O nosso Deus é o único Deus. O nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. Por isso nós a ti, Senhor, nós rendemos a nossa adoração, Senhor. E não somente nessa noite, Pai, mas em todos os dias. Que a nossa intenção, que o nosso coração seja voltado a render adoração a ti, Senhor. Então cante. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é Aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tem nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso próximo louvor é um louvor que toda a igreja conhece. Então, é uma letra muito conhecida e eu queria convidar a igreja a aclamar o Senhor mesmo e louvar o nome dele, adorar, entregar o seu máximo a Deus. Você que pode estar em pé, fique em pé, feche seus olhos, se conecte apenas com Deus. Nesse momento seja só você e Ele, um momento de adoração. Amém? O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Cante.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, e nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 35. Êxodo, capítulo 35. Nós vamos ler somente o versículo 29.
Todo homem e mulher cujo o coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés. Assim, os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor. Irmãos, esse trecho aqui das Escrituras nos fala a respeito da construção do tabernáculo. E um princípio que nós podemos aprender aqui é que a oferta deve ser voluntária e fruto de um coração voluntário que se move em direção à obra de Deus. E por todos os ensinamentos que nós encontramos nas Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento, eu não tenho dúvida, irmãos, de que Deus se agrada e tem prazer em nossas ofertas, em nossos dízimos, na nossa entrega. E nesse momento do culto, esse momento do culto agora, em que nós contribuímos, representa uma forma adicional, uma forma a mais de prestarmos a nossa adoração para com Ele. Então, que nós tenhamos os corações sempre gratos pela provisão e pelo sustento do nosso Senhor. Vamos ofertar e dizimar com ação de graças. Deus abençoe. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para Rei sobre todo, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou
És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém, Senhor. Amém. Som. Oi. Vamos orar, meus irmãos, consagrando ao Senhor cada oferta, cada dízimo, para o louvor da glória do nome de Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio que é poder participar, Pai, voluntariamente, Deus, da Tua obra. Coloca cada vez mais no nosso coração essa compreensão, essa paixão, Pai, como foi visto no Velho Testamento, quando da construção do tabernáculo, quando foi visto na vida de Barnabé e da igreja primitiva, quando do avanço da obra, quando da implantação da Tua igreja, quando do início do cristianismo, Pai, que o Senhor também possa continuar a fazer com que o coração dessa igreja seja um coração voluntário. Nós assim oramos, te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Paulo, lá em Corinto, nos dá uma instrução com quanto à ceia do Senhor. E nessa noite nós iremos participar da ceia do Senhor. Nós iremos comer o pão, nós iremos beber o cálice e nós iremos fazer aquilo que as Escrituras nos instruem. Nós iremos lembrar do que Jesus fez por nós, é um memorial, e nós iremos anunciar o que Ele fez ao mundo. Ele morreu na cruz, Ele é Senhor e Salvador da humanidade. Não há salvação em outro lugar, não há salvação na religião, não há salvação no homem, no líder religioso. A salvação só existe em Jesus. Por isso lá em Atos diz que não há salvação em outro nome, a não ser no nome de Jesus. E o que nós iremos fazer nessa noite, nesse momento, é exatamente isso. Ao tomar esse pão, ao tomar esse suco, fruto da uva, né? Nós iremos então estar fazendo isso. Mas é muito importante a igreja lembrar que quando nós tomamos desse cálice, nós, ao lembrarmos do que Jesus fez na cruz, nós lembramos da nossa aliança com Ele. Nós lembramos que Deus é um Deus de aliança. Nós lembramos que Deus é um Deus pactual. Ele fez um pacto com o seu povo. Ele disse: olha, eu serei o Deus de vocês. Essa é minha parte no pacto. Essa é minha parte na aliança. E vocês serão o meu povo. Vocês serão minha propriedade exclusiva. Vocês não são de Mamon, vocês não são de si mesmo, vocês não são de outro, vocês são meus. E é por meio desse sangue, desse pacto, que nós nos aliançamos com o nosso Deus. E quando nós tomamos esse cálice, nós devemos lembrar o que Ele fez na cruz do Calvário, para nos tornar a sua possessão. Pedro vai dizer isso em uma de suas cartas: vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Nós somos exclusividade de Deus. Amém? Amém. Então vamos ficar em pé e vamos chamar as pessoas que irão nos ajudar nesse momento, né? A administração local, da igreja local, ela sempre ministra a ceia àqueles que já se batizaram. Portanto, se você ainda não se batizou, você deve se batizar. E na administração local dessa igreja, nós assim fazemos a partir dos 12 anos de idade, uma vez que esse pré-adolescente ou esse adolescente, ele manifesta a sua fé em Cristo Jesus. Então, nós fazemos assim e administramos assim na igreja local. Porém, quando alguém vem de uma outra igreja e essa igreja professa Jesus como único e suficiente Salvador, então essa pessoa não precisa se batizar na nossa igreja. Nós validamos o batismo dessa pessoa uma vez que foi feita em nome de Jesus. E aí ele passa apenas a ser recebido como membro, e como membro da igreja local ele deve participar.
Mas se porventura você está passando por esse arraial, é crente, confessa Jesus como teu único e suficiente Salvador, mas é de uma outra igreja evangélica que professa Jesus, essa mesa, ela não é a mesa do pastor Tito, ela não é a mesa da Maranata, ela é a mesa do Senhor. Então você deve participar, você é um convidado nosso a participar, embora você esteja em uma outra denominação, mas você é da família da fé, então você deve participar conosco, porque comendo aqui, certamente um dia, né, nós comeremos lá, tá ok? Então, meus queridos irmãos, nós vamos distribuir os elementos, né, diante dessas condições, tá certo? Vamos cantar enquanto os elementos são distribuídos. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória, e Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, Tu és Senhor, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Dia e noite suba a Ti Nossa adoração, 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 e dia e noite suba a Ti nossa adoração, dia e noite suba a Ti, e
te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Senhor, Te exaltamos, nós te exaltamos, Senhor. te exaltamos, ó Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é digno de toda a nossa honra, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Quando vamos louvar a Deus com essa gratidão, com esse entendimento que Ele é o principal na nossa vida. Então eu quero convidar você nesse momento a pegar esse pão e a ativar a tua mente. Tua mente, por vezes, como a minha, fica preocupado, ansioso, angustiado, não é verdade? Isso acontece com gente, nós somos gente. Mas Deus não é gente. Deus não é gente. Ele vê lá na frente o que a gente não consegue ver. Ele vê lá na frente. Então eu quero ativar a tua mente a olhar para a cruz e perceber na cruz a maior manifestação de amor que alguém já poderia ter demonstrado para o outro. Foi o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E ao pegar esse pão e ao comer dele, diga obrigado, Jesus, porque quando o teu corpo foi transpassado pelas minhas iniquidades, a maior demonstração de amor se estabelecia ali, lá no Calvário, lá no Gólgota. E por tuas pisaduras, diz o profeta Isaías, eu fui sarado, eu fui salvo. Comam todos nessa noite. Semelhantemente, disse Paulo, depois deles terem comido naquela refeição pascal, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança em meu sangue. Bebei e fazei isso em memória de mim. Bebam todos. Tu és digno de tudo. Declare isso enquanto os cálices são recolhidos. Tu és digno de tudo. Declare que Ele é digno de tudo, 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 tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és Senhor. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia. Obrigado, Senhor, por entrarmos em comunhão por meio desses elementos, Pai. É bem verdade que o teu corpo não está aqui nesse pão e nesse cálice, teu sangue não está aqui, mas esses elementos que nos ajudam a levantar um memorial nessa noite, sempre que comemos e sempre que bebemos, nos projeta, Pai, para o acontecimento maior que aquilo que ocorreu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. E também nos projeta para o futuro, porque quando comemos e bebemos, nós anunciamos a tua morte até que o Senhor venha. Qualquer pessoa que nos viu comer nessa noite, acaba de receber uma mensagem celestial,
a de que Jesus voltará para buscar a sua igreja eleita e comprada por sangue. Por isso nós nos alegramos nessa noite e reafirmamos que Tu és digno de tudo, Senhor, de todas as coisas, porque todas as coisas pertencem ao Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Eu vou ler com você do verso 1 ao 17. Você pode ficar sentado mesmo, porque é uma leitura relativamente longa, e você pode ficar sentado. João, capítulo 13, do verso de número 1 ao verso de número 17. Amor, serviço e felicidade é o tema dessa nossa reflexão. Amor, serviço e felicidade. Quando João escreve essa tese aqui, ele tem uma finalidade. Ele destaca alguns milagres, alguns sinais de Jesus, e a finalidade é fazer com que as pessoas creiam em Jesus. Então, quando eu e você lemos o Evangelho, o objetivo do autor desse livro é fazer com que nós creiamos em Jesus. Portanto, esse Evangelho, ele é convidativo a uma vida de amor, serviço e felicidade. João capítulo 13, do verso 1 ao 17, nos falam assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar. E o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e que voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Sim. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Verso 12. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vós devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora, que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Amor, serviço e felicidade. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida. Fala aos nossos corações para que possamos sair daqui sacudidos pelo teu Santo Espírito, a fim de vivermos uma vida de serviço, de amor, e esse tipo de vida, esse estilo de vida, trazer a cada um de nós a genuína, a verdadeira, a legítima felicidade, aquela que vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Dia 12 agora, sexta, última, é comemorado o Dia dos Namorados. E é uma das datas que mais movimenta a economia.
É uma das datas que o comércio mais vibra. Se você deixou para ir a um restaurante e não agendou no dia, certamente você não encontrou lugar. Como eu, que não achei. Fui uns 2 ou 3 e não achei. Você reservou? Não. Então não tem. Terminamos a noite lanchando, mas longe de ser aquele jantar que nós imaginávamos, porque a data é uma data muito disputada. Nesse dia dos namorados, sexta, última aí, você fez grandes gestos. Porque grandes gestos são importantes. É verdade. Entregar um presente, um bilhete, uma caixa de bombom, flores ou qualquer coisa parecida. Grandes gestos são importantes. Mas considerações diárias, elas são indispensáveis. Fundamentais numa vida a dois, num relacionamento. Uma certa feita, uma mulher, uma esposa, perguntou ao seu marido: amor, por que você não diz que me ama? Por que você não fala constantemente que você me ama? Ele então respondeu para a esposa, o marido: eu disse isso há 20 anos atrás, eu não mudei de ideia, eu continuo lhe amando. Mas a grande verdade é que considerações diárias, elas servem para transformar o relacionamento naquilo que ele deve ser. Por vezes, há pessoas que dão um colar de ouro para a esposa, mas eles não conseguem dizer eu te amo. Grandes gestos, grandes presentes, mas considerações diárias importantes para transformar as relações. Essa aqui era a Páscoa judaica anual, que todo judeu ele experimentava. Era a festa memorial pela libertação do Egito. Mas aqui, nessa refeição, nesse jantar, Jesus se faz presente e o cumprimento máximo dessa festa se encontra em Cristo. Jesus ele já havia participado de muitas outras Páscoas em Jerusalém. Essa é a 4ª e a última Páscoa que ele vai participar. A Páscoa em que ele mesmo se apresenta na prática e na morte como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa ocasião, ele faz algo que choca as pessoas que estão naquela refeição. Ele se levanta e procura lavar os pés dos seus discípulos. E enquanto Jesus está lavando os pés dos seus discípulos, há pelo menos 3 coisas que estão povoando a mente de Jesus, e nós iremos ver isso em 3 versos que nós já lemos dessa totalidade de 17 versos. 3 coisas que estão na mente de Jesus. A primeira delas está no verso 1, que diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Não é amar muito, é amar até o fim. E a primeira lição que nós aprendemos aqui, de algo que estava na mente, no coração de Jesus, é que ele demonstrou toda a plenitude do seu amor. Ele amou ao máximo. Ele amou com toda a intensidade. Ele amou até o fim. Ele amou ao máximo. Toda a plenitude do seu amor foi experimentada pelos seus discípulos. Ao se lembrarem do êxodo antigo, quando eles estão naquela mesa onde há um cordeiro assado, eles provam do amor de Deus por meio da sombra. Mas ao terem Jesus à mesa, eles passam a ter a realidade final desse amor. Porque agora Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava à mesa com aqueles discípulos. E eles provam toda a plenitude daquele amor, não na sombra do Velho Testamento, mas na substância do Cristo da nova aliança. Jesus, ele não estava apenas celebrando com os seus discípulos a Páscoa judaica, mas ele estava ali como cumprimento dessa Páscoa. Ele amou os seus discípulos, está na mente de Jesus e nas palavras de João no verso 1, e amou ao máximo, amou até o fim. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 7 ao 13, na ótica de Lucas, nós vamos perceber que os discípulos tiveram participação na organização daquela refeição. João e Pedro foram procurar o lugar, havia um sinal de um homem com um cântaro para indicar o local, o cenáculo, uma casa, provavelmente de Maria, mãe de João Marcos.
Eles então tomam aquele lugar posteriormente vai se tornar o local de reunião da igreja primitiva até a descida do Espírito Santo. Então, aqueles discípulos têm participação na organização daquela cerimônia, daquela refeição, daquele jantar. Mas parece que eles esqueceram a prática da hospitalidade. Eles organizaram tudo, o local, o ambiente, o cômodo, a comida, a água, tudo eles organizaram, mas eles não destacaram o servo. Eles não destacaram o escravo que iria lavar os pés dos convidados como a prática da hospitalidade daquela região. As estradas daquela região naquela época não são como as nossas. Eram estradas de terra. Então alguém que caminhava pelas estradas, quando chegava numa casa, alguém lavava os pés para que ele pudesse tomar assento à mesa com seus pés limpos. E normalmente era o escravo do escravo do escravo que fazia isso. Aquele mais simples, mais humilde, mais escravo daquela casa, mais servo, é quem era destacado para fazer isso. Os discípulos de Jesus, eles pensaram em tudo daquela ceia, menos em quem iria lavar os pés quando os convidados para a refeição chegassem. E aí, Jesus se levanta, ele passa a lavar os pés daqueles discípulos um a um. Ele não lavou porque João era mais fácil de ser amado. Ele não lavou o de Tiago porque Tiago falava pouco. Ele lavou de todos os discípulos, mesmo sabendo que um trairia e que o outro negaria, porque ele os amou e os amou até o fim. Isso estava na mente de Jesus naquela ocasião. Isso estava na mente do Salvador naquela ocasião. Os discípulos esqueceram desse detalhe da hospitalidade da região, mas Jesus não. O servo foi Jesus. Ele completou o que não fora feito totalmente. Os discípulos pensaram em tudo, mas não em quem pudesse lavar os pés. E essa demonstração de Jesus é mais uma vez uma prova máxima do seu amor para com os seus discípulos e para conosco também. O verso de número 8. Pedro reage a isso porque aquela cena foi escandalosa. De repente, todos à mesa, e um se levanta e fala assim, olha, vou tirar a roupa, vou pegar a água, colocar na bacia, água que está no jarro. Eu queria que um a um fizesse uma fila, do 1 ao 12º. E eu vou lavar os pés de Jesus. Então aquela cena choca aquela refeição. É como algumas refeições da nossa casa que são impactadas por um choque. De repente o almoço está tão tranquilo, né? Aí alguém fala no nome de alguma situação e de repente a mesa fica alvoroçada. Já aconteceu na sua casa isso? Na minha, diversas vezes. Uma cena que toma assim a refeição, dá um outro rumo para ela. É o que aconteceu exatamente aqui. Estava tudo bem até a hora que Jesus se levanta e vai lavar os pés dos discípulos. E isso é escandaloso ao ponto de, no verso 8, Pedro dizer a Jesus, o meu de jeito nenhum. O senhor pode lavar o pé dos 11, mas o meu de jeito nenhum o senhor vai fazer. Mas quando Jesus está fazendo isso, ele está entre essa ação e tantas outras ao longo dos 3 anos que andaram juntos, demonstrando que ele ama e ele ama até o fim. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus não é como um amor de verão. Um amor de verão acaba no verão. O amor de Jesus nos faz ser amados e amados por Ele até o fim. Porque aqueles que são amados por Ele serão amados até o fim. O amor do Senhor não é como o amor de verão. O amor de Cristo não é como o amor dos homens, que é passageiro, efêmero, transitório. Mas o amor de Jesus é perfeito e duradouro. E por isso, a mente de Jesus pensava isso com respeito aos seus discípulos. Eu não vou apenas amá-los, mas eu vou amá-los até o fim. E Jesus tem esse tipo de amor, não só para com os seus discípulos aqui imediatos, porque do capítulo 13 ao capítulo 17 de João, onde nós
lemos e conhecemos a oração sacerdotal de Jesus, você vai ver que ele não está orando somente por esses discípulos imediatos, mas também por nós. O que significa dizer que esse amor, que não é um amor de verão, é um amor que ama até o fim, é para a sua igreja também, é para cada um de nós. É como nós cantamos na primeira canção: teu amor, Senhor, é o que eu quero experimentar. Mas não um amor passageiro, não um amor de verão, não um amor como o amor dos homens. Por isso, no capítulo 15 desse mesmo evangelho, no verso 13, João diz assim: ninguém tem maior amor do que esse. Que amor é esse? De dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Você não vai encontrar nos braços de nenhuma mulher amor como esse. Você não vai encontrar nos braços de nenhum homem um amor como esse. Porque esse amor só pode ser provado por meio de Cristo Jesus. Ninguém tem amor como esse. Amar até o fim é amar até a morte. Foi isso que Jesus fez por nós, os seus discípulos. Agora, Jesus não deixa de amar, mesmo sabendo que um trairia e que o outro negaria. Ele não amou mais a Tiago do que a Judas. Ele não amou mais a outro discípulo do que a Pedro, que o traiu. Ele amou e amou aqueles 12 homens até o fim, mesmo sabendo quem eles eram, mesmo sabendo, como diz o texto lido, o que eles fariam. Jesus os amou, diferentemente de nós, que amamos de forma condicional. Se alguém for facilmente amável, nós amaremos. Puxa vida, como fulano tem uma conversa, uma presença agradável, como ele é fácil de amar. Mas Jesus não faz assim. Ele amou apesar do que eles eram. Ele amou apesar do que eles fizeram. Será que nós amamos como Jesus amou? Será que nós amamos as pessoas como Jesus amou e ensinou a amar? Quando eu olho para esse texto, é a pergunta que me cabe fazer nesse primeiro pensamento de Jesus: será que de fato eu tenho amado as pessoas como Jesus amou? O nosso amor não pode ser um amor superficial, nem tampouco um amor de conveniência. O nosso amor deve ser como o amor de Jesus. Primeiro pensamento, primeira coisa que estava na mente de Jesus: ele amou com toda a sua plenitude. Ele amou até o máximo. Ele amou até o fim. Segundo pensamento de Jesus, verso de número 3. Vamos reler? Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Jesus não é uma espécie de andarilho sem destino, que aportou na terra e que não sabia de onde veio, para onde ia, o que ia fazer. Não. E a lição que nós aprendemos aqui de algo que está na mente de Jesus nesse verso 3 é que Jesus não está sendo pego de surpresa, mas ele está cumprindo uma agenda de salvação. Nada pegou Jesus de surpresa. Tudo o que aconteceu, aconteceu para um propósito maior. Portanto, Jesus, não sendo pego de surpresa, o que ele está fazendo? Cumprindo uma agenda de salvação. Marcos, no capítulo 10, 45, diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. A cruz não pegou Jesus de surpresa. Roma não pegou Jesus de surpresa. Judas beija Jesus e ele diz: amigo. Quem é que diz isso? Nada pega Jesus de surpresa. Por quê? Porque ele veio cumprir uma agenda. Ele veio cumprir uma agenda celestial. Ele veio para dar a sua vida em resgate e resgate por muitos. E nessa noite eu e você precisamos dizer: eu estou no meio desses muitos, porque não são todos. E para estar no meio desses muitos é preciso entender que ele veio ao mundo com um propósito. Ele não veio apenas para dividir calendário, antes de Cristo, depois de Cristo. Ele veio para transformar a sua vida e a minha vida à imagem e semelhança dele mesmo.
Portanto, Jesus está cumprindo uma agenda de salvação. E o verso que nós lemos, verso 3, que relemos, nos mostra que ele tinha plena consciência de quem ele era, de onde ele viera e para onde ele iria. E mesmo com toda essa autoridade divina, ao invés dele exigir adoração, ele envolve-se com o serviço. Ao invés dele dizer, como eu sei quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, adorem-me. Mas ele não fez isso. A cena escandalosa naquele jantar, ele se levantando, se enrolando numa toalha e lavando os pés dos seus discípulos um a um e dizendo ser isso necessário. Ele poderia ter reivindicado para si adoração, afinal de contas, ele tinha autoridades celestiais e nada de errado com isso. Mas ele prefere se envolver em um serviço. Os versos 4 e 5 nos mostram uma tensão naquela refeição. Eles dizem assim: assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Essa é a tensão naquela refeição. Mas essa tensão naquela refeição nos ensina que a grandeza no reino de Deus não se protege em títulos. A grandeza no reino de Deus não se protege em púlpitos, mas se expressa no serviço. A grandeza do reino de Deus não se protege numa teologia boa, ainda que ela seja necessária, mas ela se expressa no serviço, para que a nossa doutrina se torne numa transformação de vida, para que a nossa ortodoxia se transforme numa ortopraxia, para que o que nós ensinamos se transforme em transformação de vida. Dos versos 6 ao verso 10, na parte A, é a manifestação de Pedro. Eu vou reler, porque isso tem a ver com a gente. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, eu poderia dizer assim, quando Jesus chegou a Tito, esse lhe disse, o senhor não vai lavar os meus pés. Aí Jesus respondeu, você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Tem coisa que a gente não entende imediato, mas algum dia entenderá, por causa da revelação de Jesus. E Pedro está passando por esse processo. Ele está sendo burilado pelo Senhor. Ele está sendo transformado pelo Senhor. E é assim mesmo. Tem coisas que eu e você não entendemos imediatamente, mas o Senhor trabalhando na nossa vida, Ele vai nos dar a compreensão da cultura do reino. E é isso que Jesus está implantando nesses homens, a cultura do reino. Não do reino dos homens, a pirâmide está invertida. Quem deveria ser o alvo da obediência e da adoração, se torna o servo de todos. E Jesus está fazendo isso aqui, por meio de uma agenda de salvação. E aí, Pedro, nesse diálogo, conversa com Jesus e ele vai de um extremo ao outro. Ele não quer ser lavado, e quando ele decide tratar do assunto de lavagem, ele fala, lavar os meus pés de jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus disse, se eu não lavar, você não tem parte, não tem comunhão comigo. Aí Simão foi para o outro extremo. Senhor, então lave também minhas mãos, minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu, a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpo. Jesus está ensinando a cultura do reino a Pedro, aos seus discípulos e a nós também. Nós só podemos ser salvos pelo lavar completo e regenerador de Jesus. Se você está aqui nessa noite, entregou a tua vida a Jesus, é um salvo em Cristo Jesus, a primeira certeza que você tem que não é nenhum mérito seu, nem meu, nem de ninguém. Foi o lavar regenerador do Senhor. Só Ele, só esse lavar pode nos fazer novas criaturas. É o que Paulo disse na de Corinto, aquele que está em Cristo é nova criatura. Paulo poderia ter dito, aquele que está na religião cristã, aquele que está na boa teologia, aquele que está no homem de Deus, mas não há nada disso, aquele que está em Cristo, aquele que cumpriu uma agenda de salvação para nós, para os seus discípulos. Nós só podemos ser salvos completamente e regenerados por meio de Jesus. E só podemos viver em comunhão com Ele
se os nossos pés foram lavados constantemente. Esse texto nos faz pensar em duas realidades que devem acontecer conosco. Primeira, ele nos salva. Então ele nos banhou completamente. Mas a segunda, ele nos santifica para a jornada com ele, para a caminhada com ele. É certo de que alguém que estava naquela refeição e iria se deslocar para outra casa, para uma visita ou para qualquer outra atividade, sujaria seus pés novamente na caminhada e chegando naquela casa, lavaria os pés de novo. Jesus está olhando para essa dinâmica, está trazendo algo para a nossa vida espiritual. Ele está dizendo para Pedro: eu já te salvei, eu já te banhei completo, mas agora eu preciso te santificar. Eu preciso lavar os teus pés para a caminhada. Eu não tenho dúvida de que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas vira e mexe, os teus pés estão sujos da poeira desse mundo. Vira e mexe, teus pés estão sujos dessa jornada desse mundo. E assim como Pedro, nós precisamos do lavar diariamente, do santificar diariamente. E como o próprio Jesus disse, para quê? Para ser salvo? Não. Para termos comunhão com Ele. Essa é a segunda vez que Pedro dá essa ratada com Jesus, sabia disso? A primeira foi na pesca maravilhosa, quando Jesus fez aqueles peixes saírem lá do meio do mar da Galileia e virem para a beira, e eles que tinham passado a noite toda não pescaram nada, e quando puxaram as redes, segundo a palavra de Jesus, elas estavam a ponto de se romper de tanto peixe. Quando Pedro olhou para aquilo, falou assim: esse homem manda, a criação obedece. Quem é ele, o Criador? O que ele é? Aí quando Jesus se aproximou, disse: Senhor, te afasta de mim porque eu sou pecador. Ainda bem que Jesus não aceitou aquela proposta, como também não aceitou essa. Porque se nós nos afastamos daquele que pode transformar a nossa vida, pior fica. Quando eu era mais jovem, eu tinha uma frase que dizia assim: tá ruim na igreja? Pior no mundo. Dentro da arca tem animal, eles fazem totô e fede um pouquinho, pior é o dilúvio. Então Pedro ele deu duas ratadas com Jesus. Lá em Lucas capítulo 5, afasta-te de mim. Jesus, não, se você se afastar de mim, se você não tiver comunhão comigo, os teus pés sempre ficarão sujos. E agora aqui, quando ele fica, né, de um lado para o outro, de um extremo ao outro, então o Senhor me banha todo. Não, Pedro, se você já foi salvo, não precisa de uma nova salvação. Nós não pregamos uma nova salvação quando um crente peca, quando o crente claudica, quando o crente tropeça, quando o crente esfria, quando o crente se distancia. Nós não pregamos uma nova salvação, mas nós pregamos o lavar dos pés, que precisam encontrar a casa do Pai constantemente. É o que Jesus está propondo a Pedro. O salvo pela obra de Cristo na cruz, precisa da limpeza contínua na caminhada. Se Cristo já salvou a tua vida, eu não tenho dúvida disso. Agora, você precisa lavar os pés. E lavando os pés, reflete na língua. Aí deixa de ser fofoqueiro, de murmurador. Aí lavando os pés, aí reflete no serviço. Reflete no amor, na obediência, no zelo, na dedicação. Quem já foi salvo por Cristo na cruz do Calvário precisa da limpeza contínua na caminhada. Jesus falou para Pedro: Pedro, você não precisa banhar de novo, filho. Você só precisa ter os pés lavados. O apelo nessa noite não é para você que é salvo. Venha a Jesus, seja salvo. Você só precisa dos pés lavados. Um médico, ele estava atendendo um paciente muito orgulhoso. E aquele paciente estava gravemente ferido. Mas ele ficava admirando o médico, elogiando o hospital, as instalações do hospital, inclusive discutindo as teorias médicas, porque tem gente que sabe mais do que o médico, né? Estava conversando com Marília esses dias, ela disse que o Benício foi no médico, olhou para o médico e disse: mas você, velhinho, assim, o senhor pode consultar? Você velhinho, com a cabeça branca desse jeito? Benício, né? Benício nos ensinando a vida. O senhor pode consultar? Então tem paciente que conversa de igual para igual com o médico. E o médico pensa que o paciente é médico. E esse paciente muito orgulhoso estava nessa condição diante desse médico. Mas se esse paciente não permitir o tratamento, ele vai morrer do mesmo jeito. Assim é Pedro.
Por um momento ele admira Jesus, ele faz parte do colegiado de Jesus, ele anda com Jesus, ele come com Jesus, ele divide a mesma casa com Jesus, ele está com Jesus o tempo todo. Assim é Pedro, mas ele resiste à lavagem dos pés. E assim pode ser cada um de nós. Estamos na igreja, estamos nos relacionando na vida cultica, na vida da comunidade da fé, mas estamos resistindo o lavar dos pés. E Pedro faz isso. E nós precisamos aprender com Pedro que a admiração sem rendição não salva. Você pode admirar Jesus, como muitos admiram, mas a admiração sem rendição não salva ninguém. Não adianta você ser o paciente orgulhoso. Se você não ouvir o médico, as instruções, e não fizer o que ele orienta, você morrerá do mesmo jeito. Você já entregou o controle da sua vida a Deus por meio de Cristo Jesus? Se não, essa é a noite. E você dizer: Senhor, controla a minha vida, governa a minha vida, eu me rendo a Ti, eu quero o lavar total e quero cotidianamente o lavar dos pés, para que eu possa ser sempre purificado pelo Senhor. Se você nunca tomou essa decisão, hoje é o dia. Porque na mente de Jesus, ele não errou o endereço quando veio para a terra. Na mente de Jesus, ele não foi um acidente, a cruz não foi um acidente. Porque na mente de Jesus, ele estava cumprindo a agenda da salvação. Como nessa noite, ele está cumprindo a agenda da salvação na sua vida, querendo lavar você completamente. E cumprindo a agenda da purificação, querendo lavar os teus pés, para que você possa andar pela estrada da vida, glorificando a Deus. Terceiro e último lugar, o verso de número 12 nos ensina a terceira lição, o terceiro pensamento, a terceira coisa que estava na mente de Jesus. Vamos para lá. Diz o texto assim: depois de lavar os pés deles, lavou de todo mundo, Pedro se rendeu. Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Gente, eu acho que a coisa mais importante da vida do culto, de ouvir uma mensagem, de ler um texto bíblico, de compartilhar no discipulado, é gerar entendimento. A coisa mais importante. E isso não sou eu quem estou dizendo, no auge dos meus 53 anos de idade. Não sou eu, não. Quem está dizendo é o mestre, que depois de fazer o que fez, ele se volta para os seus discípulos e pergunta: vocês entenderam? Se fosse o pastor Jeremias Pereira, quer que eu desenhe? Vocês entenderam? É o que o mestre Jesus está falando aqui. E qual a lição que nós podemos aprender desse pensamento de Jesus? Jesus não está apenas fazendo, mas ele está gerando multiplicadores de fato e de verdade. Jesus não só quer fazer, ele quer multiplicar o que ele faz na vida dos seus discípulos imediatos. Jesus não só está fazendo, amando até o fim, ele quer que eu e você multipliquemos o que ele fez também. Jesus está gerando multiplicadores daquilo que ele fez, daquilo que ele falou. Jesus não está apenas realizando uma obra na vida dos discípulos, mas ele está convocando os discípulos a fazerem o mesmo, servindo uns aos outros. E o pano de fundo dessa reunião aqui é que os discípulos estavam assim disputando lugar. Lembra daquela mãe que disse: Senhor, teria condições dos meus 2 meninos ficarem um à tua direita, outro no teu reino? Coisa de mãe, né? A mãe sempre quer o primeiro lugar para os seus filhos. Você conhece alguma mãe, Josi, chega na escola: olha, eu quero que o meu filho sente no fundão. Mãe não faz isso. Eu quero que o meu menino, esse tesouro, esse diamante, sente na frente. O menino é uma peça, mas ela quer na frente. Não é verdade? Então, o clima daquela reunião era de disputa. Será que é agora que o mestre vai dizer quem senta na frente? Aí Jesus traz uma lição preciosa. E o mais importante da vida cristã não são quantas pessoas nos servem, mas quantas pessoas nós estamos servindo.
Para Jesus não importava quantos serviam a ele, mas quantos estavam sendo servidos por ele. Então Jesus nos traz uma lição muito preciosa nesse dia. Ele está querendo gerar multiplicadores. Por isso Paulo em Filipenses 2,7 vai dizer que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homem e conhecido em figura humana. Esse pequenino versículo gerou uma discussão secular e até hoje. Ele se esvaziou, então ele deixou de ser Deus, mas ele não pode deixar de ser Deus, porque essa quenose, porque isso, porque aquilo, e eles ficam discutindo teologia. Quando o epicentro desse texto aqui é Jesus é servo. E enquanto eles estão discutindo esse episódio, Jesus está dizendo: tudo que eu quero que vocês sejam, meus filhos, é servos. Não importa quantas pessoas estão servindo vocês, o que importa é quantas pessoas vocês estão servindo. Então, não é falta de oportunidade. Basta você estar no meio de 12 homens e tem muita gente para ser servido por você. Meus irmãos, a igreja, ela deve reproduzir em sua vida comum o padrão de humildade e de serviço de Jesus. A igreja deve reproduzir isso. A igreja deve multiplicar isso na sua vida comum, na sua vida ordinária, na sua vida cotidiana. Esse padrão de humildade. Ele é o chefe e Jesus fala: vocês sabem que eu sou o mestre. E Jesus diz: eu tenho toda a autoridade. Mas é que nesse momento aqui, o que me cabe é servir vocês para que vocês se tornem em multiplicadores. Quem já foi servido por Jesus, por gentileza, sirva a igreja de Jesus. No reino de Deus, esse é o valor. E qual é o valor? Não é quantos servos você tem, mas quantas pessoas você livremente serve. Meus irmãos, uma igreja saudável, ela não deve ser medida apenas pelo púlpito, mas pela toalha. O púlpito é importante? Claro que sim. Jesus está ensinando, mas Jesus está com uma toalha na mão. Uma coisa é você só ensinar do púlpito, e quando você olha uma toalha, uma bacia, uma água, te dá logo uma urticária. Eu escutei a história de um pastor que certa vez disse que na igreja dele tinha um músico, um levita. Ele era levita, não é músico. Levita é diferente. E quando era para carregar os instrumentos e tal, uma coisa assim ou outra, que eu vejo os meninos carregarem aqui direto, ele falava que ele não podia, porque senão a mão dele ia ficar encriquilhada. Ele tinha que tocar teclado. Ele não podia carregar. Tem gente assim na igreja. Tem gente que na igreja está contabilizando quantos o servem, mas ele não consegue fazer a conta de quanto eles deveriam servir. Falando de levita, se você for ver quem é o levita, se tinha gente que carregava coisa, é o tal do levita. Ele carregava a tenda, ele carregava isso. Ele também cantava. Tinha levita que só carregava a madeira. Tinha levita que só carregava isso, aquilo, outro. E levita que cantava, que Davi foi quem colocou o levita para cantar. Então tem gente que está na igreja, mais contabilizando quantos irão servi-los do que quanto eles querem e devem servir livremente. Assim tem que ser uma igreja saudável. Uma igreja saudável não deve ser medida apenas pelo púlpito. Ela deve ser medida pela toalha. Então, nessa noite, o desafio para mim e para você, do Mestre Jesus, é: cadê a sua toalha? Cadê a sua toalha? Aquela toalhinha que você vai se enrolar, aí vai lavar o pé de 12 homens, e depois com a mesma toalhinha você vai enxugar os pés de 12 homens. Cadê essa toalha? A toalha que serve o corpo de Cristo. Naquela Páscoa final, Jesus ele não apenas ensinou sobre o amor, ele vestiu o amor com uma toalha. E logo depois, ele vestiria esse amor com o seu sangue lá na cruz. O que ele faz? Ele primeiro lava pecadores e depois ele transforma pecadores para lavar os pés de outros servos. Então, se Cristo já transformou a tua vida, já te lavou, a primeira coisa que ele faz, agora ele vai transformar pecadores lavados em servos que lavarão os pés de outras pessoas. Fica comigo nessa noite quem gosta de toalha. Quem gosta de toalha.
A toalha de Jesus. A toalha que serve. Fica de pé. Pode ficar de pé, Ana Vitória. Eles não entenderam. Quantos gostam da... Ela entendeu. Ela ficou com vergonha de levantar. Fique de pé, minha filha. Quantos gostam da toalha de Jesus? Ah, pastor, eu gosto mesmo é do banquete. O banquete é mais gostoso, né? Tem carneiro assado, tem grãos, tem ervas, tem vinho. Eu gosto mesmo é do banquete. Ah, eu quero estar na mesa do banquete. Mas não se esqueça que ao lado da mesa do banquete tem uma bacia, um jarro d'água e uma toalha. Os 12 não discerniram isso. Eles estavam olhando para a mesa. Mas o mestre discerniu isso. Mas deixa eu trazer uma lição para esses meus discípulos hoje, né? Não é assim que Jesus faz? De vez em quando ele nos dá uma lição, né? É assim que Jesus faz. De vez em quando ele nos dá uma lição dessas. Aí ele nos deixa o quê? Constrangidos, não é verdade? A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Imagine você naquela refeição com Jesus. Depois de passar 3 anos vendo tudo que Jesus fez, falou, realizou, aí ele chega numa mesa e vai lavar os teus pés. Eu ficaria constrangido. Eu entendo um pouco da cabeça de Pedro. Ele ficou meio baratinado. Aquela mesa gerou um escândalo. Compreende? Mas aquilo foi necessário. Foi necessário para fazer de um Pedro. Um Pedro que lá na frente, segundo a tradição, quando vão crucificá-lo, ele diz, não como meu mestre e Senhor, de cabeça para baixo. Eu não quero morrer como meu Senhor, de cabeça para baixo. De todos os apóstolos, exceto João que morreu exilado e de velhice, todos os apóstolos morreram pelo viés do martírio. Todos. Todos morreram sem negar o nome de Jesus. Todos. E Jesus ia limpando os pés daqueles discípulos na caminhada, como quer limpar os nossos. Todos os dias nos santificando, limpando os nossos pés, gerando compreensão na nossa vida, na medida em que a gente medita na palavra, lê, ama a palavra, come a palavra, digere a palavra, rumina a palavra, medita na palavra. Ele vai gerando entendimento na nossa vida. Vamos cantar a canção. O Décio me ofereceu uma canção e agora ele ficou aí sem toalha na mão. Pega a toalha, meu filho. Pode ser o grupo que também estava. É a primeira canção que nós cantamos nessa noite. Pode vir para cantar. Vamos cantar essa canção. E na medida em que você cantar essa canção, entenda que o que você precisa não é de mais amores. O que você precisa é do amor perfeito de Deus na sua vida. Você precisa de um amor completo. Primeira. Isso aí. Esse amor perfeito. O amor perfeito. O amor que ama até o fim. O amor que não te abandona, que não te deixa. O amor que não se manifesta porque tem algum interesse em você, porque você é rico, porque você é renomado, porque você é de família nobre, porque você tem pedigree. Não é esse amor, não. É o amor que decide nos amar por quem nós somos, apesar de quem nós somos. Já se sentiu amado desse jeito? Só por Jesus. Me amar do jeito que eu sou, só Jesus. Me amar com as coisas que eu tenho na minha mente, só Jesus. Me amar me perdoando constantemente, lavando os meus pés, só Jesus. Só Jesus. Você entrou nessa noite, nesse lugar, nunca tomou uma decisão por Jesus. Lembre-se, ele veio ao mundo para cumprir uma agenda, e uma agenda por causa de você, para te salvar. E se você nunca entregou a tua vida a Jesus, não tenha medo dos teus pecados escandalosos, porque Ele pode perdoar todos eles.
Mas não seja vencido pelo orgulho religioso, porque ele pode te afastar de Deus tanto quanto. Tem gente que, por se achar melhor do que os outros, pelo orgulho religioso, acha que não precisa de nada, quando precisa de tudo. Não deixe o orgulho religioso te afastar do Senhor. Como Pedro, eu não, Senhor. Eu não. Lava os outros aí, mas eu não. Não, o que nós precisamos é desse amor diferente que nós iremos cantar nessa noite. E lembre-se, Jesus te chamou a esse lugar nessa noite para te presentear. Ele quer te dar uma toalha. Acho que vou até fazer uma toalhinha aqui, dá para cada um de vocês? Uma toalha. Para que a gente possa ter como símbolo da vida cristã o serviço na comunidade da fé. Que Deus nos ajude e nos dê a mesma graça que deu a esses discípulos, tão imperfeitos quanto nós, mas que foram transformados, exceto o filho da traição. Para você ver que tem gente que não se dobra, exceto o filho da perdição. Mas aqueles 11 homens foram transformados para viver uma vida intensa com Jesus, como eu e você nós queremos também. Então eu quero cantar uma canção com você nessa noite. E você vai fazer um louvor à transformação que Deus fez na tua vida. Mas vai abrir o teu coração, vai dilatar o teu coração para receber da parte de Deus a toalha para o serviço do corpo de Cristo. Vamos cantar essa canção. É gostosa mesmo, é agitada mesmo. O Décio perguntou, é lenta? Não, não é agitada mesmo. A gente vai celebrar a vida. Vamos celebrar a nova vida. Vamos celebrar a conversão. Vamos celebrar essa mesa da qual já fizemos parte nessa noite. Vamos celebrar. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Celebre a sua nova vida em Jesus. Só Ele pode te amar com esse amor perfeito. O meu louvor, preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, e não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Declare isso nessa noite. Celebre a nova vida em Jesus. Só Ele pode nos salvar. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás,
Tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre, agora que perto estás. Tudo diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E hoje, igreja, não sei se todos sabem, mas hoje é um dia muito especial. Eu não sei se é tão especial para você quanto é para mim. Por quê? Porque muitas vezes nós somos gratos pelas coisas que vêm acontecendo no nosso dia a dia, porque a gente tem uma vitória, porque a gente tem, às vezes, uma conquista. Mas às vezes a gente se esquece de ser grato por aqueles que pagam um preço, de oração, que pagam um preço de intercessão, que muitas vezes faz a obra do Senhor com muito esforço e sem receber nada em troca, sem sequer querer ter algo. E às vezes dedica tempo, dedica a oração, dedica um momento muito especial. E hoje, como dia do pastor, eu gostaria de poder chamar aqui os nossos pastores. Aqui na frente, a pastora Isabela, pastor Tito e o pastor Renato. Quero que a gente possa estar fazendo uma rápida, mas singela homenagem de gratidão aos nossos pastores. Pode ficar aqui na frente, você. Não. Como o Décio já falou, né? Hoje é um dia de honra. Honra por aqueles que têm tirado um tempo há quase 20 anos pelas nossas vidas, né? E hoje é um dia especial, dia de honrar aqueles que Deus levantou para cuidar, ensinar e conduzir o seu povo, que somos nós. A Bíblia nos ensina que Deus dá pastores a seu povo. Glória a Deus que Ele nos escolheu para ter bons pastores. Pastores que ensinam a palavra com dedicação e que oram por nós com carinho e fé. Por isso, hoje queremos dizer muito obrigado, queridos pastores. Sabemos que muitas vezes o pastor chora em silêncio, ora de madrugada, aconselha com paciência, ensina com amor e continua firme, mesmo quando o caminho é difícil e dolorido de seguir. Deus vê cada esforço, cada oração e cada cuidado. Que o Senhor renove as suas forças, que aumente a sabedoria de vocês, que protejam suas famílias e que derrame muitas bênçãos sobre o ministério de cada um. Obrigado, pastor Tito, pela sua firmeza, sua fé e sua direção. Suas palavras nos ajudam a caminhar mais perto de Jesus. Obrigado, pastor Renato, pelo seu exemplo, sua alegria, seu amor pela igreja. Sua vida nos lembra que vale a pena servir a Deus com todo o coração. Obrigada, pastora Isabela, pelo seu cuidado, sua doçura e sua dedicação. Seu amor pela obra de Deus nos ensina que ao servir o Senhor é uma missão preciosa. Como está escrito em Jeremias 3,15, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentam com conhecimento e com inteligência. Hoje nós queremos agradecer a Deus pela vida. Pastor Tito, pastor Renato, Pastora Isabela, vocês são um presente de Deus para a nossa igreja. Queridos pastores, receba o nosso carinho, a nossa gratidão e o nosso respeito. Que Jesus, o Supremo Pastor, continue guiando vocês. E que a nossa igreja continue crescendo em amor, fé e obediência à palavra de Deus. Nós
Estamos felizes por poder celebrar mais um ano com esse trio de pastor pesado que nós temos. Por isso nós queremos dizer: Feliz Dia dos Pastores! Amém, irmãos. Vamos louvar e agradecer a Deus pelos pastores que Ele nos deu e pela vida dos nossos pastores. Amém? Eu gostaria de chamar os pastores para poder vir aqui na frente, nesse momento. Fiquem bem aqui. Isso, os pastores aqui. Os nossos 3 pastores. Isso. Igreja, pastores, virem para frente. Olhem para a igreja de vocês. Isso. Eu queria convidar a igreja para poder retribuir para os nossos pastores com um presente que talvez a gente nunca vai conseguir comprar. Porque não existe presente no mundo que a gente possa dar para os nossos pastores que vá retribuir realmente o que eles fazem por nós. Então, como uma forma de gratidão, nós vamos cantar uma canção. E durante essa canção, a gente vai estar orando pela vida dos nossos pastores. E eu queria poder convidar você, como igreja, para poder vir aqui, dar um abraço no seu pastor, fazer uma retribuição de amor, porque são pessoas que realmente pagam um preço. Às vezes, quando a gente tem um pouquinho mais de intimidade, que a gente senta para conversar com eles, a gente vê as tribulações que eles passam. São as mesmas tribulações que nós passamos. E hoje, em casa, eu estava muito angustiado. Eu estava muito angustiado porque, infelizmente, eu não falo Maranata, eu não falo Santa Rosa, eu falo da Maranata. A gente tem um defeito muito grande, que é não honrar nossos pastores como nós deveríamos honrar os pastores. Muitas vezes o dia dos pastores passa despercebido, passa como se fosse um dia qualquer. E não é um dia qualquer. É um dia que o Senhor realmente escolheu pessoas que elas não desistem de nós. Simplesmente elas não desistem de nós. Então, antes mesmo que a gente possa estar fazendo essa oração e essa canção, eu gostaria que você, como uma forma de honrar a Deus por os pastores nunca terem desistido de nós, que a gente pudesse dar uma verdadeira salva de palmas ao Senhor para eles. Mas uma salva de palmas realmente que faça sentido. Faça sentido, porque o Senhor tem olhado a cada um de nós. Tá. Sim, vamos fazer o louvor e a irmã vem orar. Irmã? Isso. Quando a gente faz o louvor, só não pode ficar embaixo mesmo, não precisa subir. Gente, mas que tanta coisa linda que a gente já ouviu nessa noite, né? Pra cá? Tanta coisa linda que a gente já ouviu nessa noite. Em primeiro lugar, a palavra, né? O pastor deu uma palavra assim, de vida mesmo. Então, mais uma vez nessa noite, gente, nós estamos aqui juntos, reunidos nessa casa de oração, para agradecer o Senhor por a vida desses 3 pastores aqui, que o Senhor nos escolheu, que é o pastor Tito, que é um homem de Deus, um homem que está pronto toda hora do dia e da noite para nos atender suas ovelhas, né? Incansavelmente. Então eu quero glorificar o nome do Senhor pela sua vida, pela vida da pastora Isabel, que é uma mulher de Deus, uma mulher que o Senhor escolheu, uma mulher que a igreja te ama muito, que tu não sabe nem o tanto que ela te ama, né? Então, só tenho a agradecer ao Senhor pela sua vida. Pela vida do Renato, a gente já não tem mais nem o que dizer, né? A gente já não tem mais nem o que dizer, porque este homem, ele tem essa matéria assim, mas o coração é tão grande que eu acho, não sei nem se cabe dentro dessa igreja, né? De tão abençoado que é este homem. Então eu quero convidar a igreja nesta hora para nós orar junto, agradecendo o Senhor pela vida deles e que Deus abençoe a vida de vocês, assim
grandemente. E vocês estão escolhido mesmo, viu? Então, oramos nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Deus Pai amado e Pai querido, neste momento, Deus, eu quero te agradecer pela vida dessas pessoas, Pai, que é teus servos, Pai, que é teus escolhidos, Pai. Esses 2 homens e essa mulher que está aqui junto conosco, Pai, nessa igreja, Pai, aqui, Senhor, nós sabemos a luta que eles têm, Senhor, mas eles estão juntos. Mas eles estão trazendo a palavra, eles estão ensinando, eles estão renovando, eles estão aconselhando, eles estão orando nessa igreja, por onde eles estão, na casa deles, não é só aqui. Então eu peço à igreja, vamos orar por essas pessoas, porque também eles precisam de oração, né? E mais uma vez, eu peço, meu Senhor, meu Deus, tem de misericórdia, meu Pai. Tem de misericórdia, meu Pai. E abençoa esta igreja grandemente, em nome de Jesus. E que esses pastores sejam sempre o teu escolhido, Deus. E neste momento eu quero agradecer por a palavra, agradecer por cada um que estão aqui presente, agradecer por o louvor, agradecer por cada palavra que foi dita nessa noite, porque cada uma delas tem a significação. Em nome de Jesus, amém. Eita glória. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Resposta a ti, Há uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção,
sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração